Muitas pessoas acreditam que esconder as dívidas, esconder os problemas financeiros que está passando, está protegendo a família. Eu também pensei assim por muito tempo. O que eu percebi com o passar do tempo, que eu fazendo isso, eu só estava complicando ainda mais a minha situação. Estava comprometendo a minha relação familiar, a minha relação social, a minha situação financeira, a minha relação com outras pessoas, e estava me levando ainda mais para o fundo do poço. Com o passar do tempo, eu passei a entender o quanto é importante e qual o momento, em que momento eu devo conversar com pessoas, com que pessoas eu devo conversar e como tratar isso com outras pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje, nessa videoaula de hoje. Eu vou falar sobre isso. Com quem você vai conversar, quando vai conversar, como conversar, o que fazer antes de conversar, o quanto isso impacta na tua relação familiar, na tua relação social, nas pessoas que podem te ajudar, como lidar com toda essa situação. Então vem comigo que isso é um ponto importante, é o primeiro passo para você sair das dívidas, dos problemas financeiros e dar um passo a mais. A partir desse momento, com essa conversa que você pode ter, desde que seja com as pessoas certas, no momento certo, você vai estar se livrando de um problema ainda maior. Vem comigo e vamos para a aula agora. No processo de sair das dívidas, no processo de trato, inclusive emocional, sim, aqui. Mas antes disso, eu quero que você compartilhe aqui comigo, quero que eu conhecer um pouquinho de você, né? Se você já escondeu problemas financeiros, dívidas, se você já escondeu de alguém, você pode ir nos comentários e escrever sim, não, ainda não, ou ainda estou escondendo, né? Então a sua resposta vai ajudar, inclusive, quem sabe a gente pode estar respondendo algumas, mas pode estar ajudando outras pessoas. E se você escondia e compartilhou com alguém, e esse compartilhamento te ajudou, também compartilhe aí, porque o que você escrever vai estar incentivando outras pessoas e vai, inclusive, quem sabe uma ideia que você dê pode estar ajudando essas outras pessoas. Vamos lá. Por que tantas pessoas escondem as dívidas? Eu devi mais de $500 mil de dívidas. E tudo isso que eu vou estar falando aqui foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu com a minha família. Eu vou estar compartilhando situações que aconteceram comigo. Então, quando a gente está devendo e a gente esconde, e foi o que eu fiz, nós devemos por quê? Nós escondemos por causa da vergonha, por causa do medo do julgamento, por causa do nosso orgulho, muito forte essa situação, por medo de preocupar a família e o que as outras pessoas vão pensar de mim, né? O que eles vão pensar de mim? Eu estou devendo, se eu falar, vai ter julgamentos. Verdade. Tudo isso você vai ter. Precisa pensar que todo esse julgamento, tudo isso que vai acontecer, no primeiro momento ele vai causar um impacto negativo, mas num segundo momento, se você souber utilizar de tudo isso, vai ser aquilo que vai te dar a força, vai te impulsionar para que você saia dessa situação. Ok? Então, nós podemos pensar também que o silêncio ele tem um preço. E esse preço é o quê? Quando a gente não fala, o que acontece? O problema cresce, o estresse aumenta, o casamento sofre, a ansiedade aumenta, você enfrenta tudo sozinho, não tem com quem compartilhar. O que acontece? Hoje, o casamento, para quem é casado, o quem não é casado também é importante, porque aí entra as relações familiares, o pai e a mãe, que você pode compartilhar. Mas o casamento, quando não compartilhar a situação financeira, é o primeiro local aonde interfere. Eu já falei em outras aulas no canal sobre esse assunto. A maioria dos casamentos, inclusive no Brasil, que os motivos de separação não são incompatibilidade, não. A maior parte das separações que acontecem no Brasil é por causa das questões financeiras.
E elas impactam diretamente na relação do casamento, do casal, isso. A importância de se entender e conversar sobre esse assunto é grande. Então, o preço do silêncio, ele impacta isso aqui. Quando a gente está em silêncio, é um sinal também que a gente não está sendo verdadeiro com a outra pessoa que convive comigo ou com as pessoas que convivem comigo. Nós nos mantendo em silêncio até um ponto, sim, é importante, nós vamos ver aqui. Mas é importante você saber que você precisa expor a tua condição para algumas pessoas, que as pessoas certas. Então, com quem eu devo falar, Jaime? Isso é importante. Com quem eu devo falar? A prioridade, cônjuge. Então, o marido, o esposo, a esposa, se você é solteiro, solteira, o pai, a mãe, são as pessoas que você primeiro tem que conversar. Familiar de confiança, um irmão, cunhado, cunhada, uma pessoa de confiança, que você tem uma relação e você percebe que é aquela pessoa que vai poder... Não estou falando aqui, a gente até vai falar, não é contar com um recurso financeiro, não é isso. Mas é uma familiar de confiança que vai poder te dar um apoio, pode até te cobrar, sim, mas vai também te ajudar nesse processo. Um líder espiritual, quem sabe você frequenta alguma igreja, não estou falando de religião, então vai aqui um padre, um pastor, um outro líder espiritual, cuidado também, inclusive com líderes espirituais. Não é com qualquer líder espiritual que você pode compartilhar também, porque nesse momento vai ter aproveitadores, inclusive líderes espirituais que são aproveitadores, ou pessoas da tua volta que querem se aproveitar desse teu momento. Então perceba, você tem que entender qual é o líder e se essa pessoa quer se aproveitar de você. Ok? Profissionais qualificados. Aqui nós podemos entrar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, né? Busque essas pessoas para conversar. Ah, Jaime, eu não tenho recurso. Verdade? E aí então você tem que buscar outras pessoas. Se eu não tenho recurso para pagar um profissional qualificado. Pessoas maduras. Por que pessoas maduras? Identifique pessoas que passaram por um processo semelhante. Pessoas que conviveram com esse tipo de situação. Pessoas que conviveram e saíram. Pessoas que superaram isso. Porque não adianta você pegar pessoas imaturas, pessoas que não conhecem, que não sabem o que é viver essa situação. Pessoas que não têm uma... Estou falando de maturidade no processo. Porque essas pessoas que não viveram essa situação, elas não sabem lidar. Isso eu estou falando por mim, porque antes eu julgava quando uma pessoa estava endividada. Hoje eu entendo o que é passar por esse processo. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é dolorido passar por isso e sair disso, superar isso, né? E inclusive se expor, que é isso que eu faço. É contar a minha história, colocar para você, porque eu quero que você também supere isso. Então você precisa procurar pessoas maduras. Qual é o exemplo daquela pessoa para ela poder te ajudar? Identifique com quem você pode falar, aí você conversa com essa pessoa. Se essa pessoa tem um histórico de capacidade de poder ajudar outras pessoas. Se não, cuidado, porque senão vai ser mais uma pessoa que vai só te julgar e te colocar para baixo. Então, um processo que você tem que fazer antes de falar com alguém. Eu sou cristão e eu busco colocar isso em prática. Faça isso primeiro. Ore, reze, né? Busque dentro da tua espiritualidade, coloque para Deus esse problema, coloque para Ele e peça a Ele para que Ele te mostre uma pessoa que você possa conversar. E antes de conversar com essa pessoa, coloque também em oração isso, para que você possa ir conversar com essa pessoa. Peça sabedoria nessas orações, peça direção nessas orações, peça escolha o momento... inclusive aqui, escolha o momento certo para conversar com essa pessoa. Não adianta, por exemplo, com a esposa ou o esposo, né, você ir conversar num momento, tentar conversar sobre esse assunto num momento de atrito. Cria um momento para você conversar com essa pessoa. Seja ele esposa, um pai, um familiar, um líder espiritual. Cria um momento de tranquilidade, um momento que está com uma relação em paz. Quem sabe você
marca um jantar, marca uma conversa, um café, faça uma visita, em momentos de paz e serenidade, não em momentos de discussão, certo? E Tiago 1,5 diz o seguinte: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, se você precisa de sabedoria, em Provérbios fala a primeira coisa, toda a situação que a gente fala muito em Provérbios, Salomão orientava, em tudo que a gente for fazer, sabedoria. Então, quando a gente for falar, sabedoria ao falar, sabedoria ao ouvir, ao ouvir. Absorva aquilo que é importante. Vai vir, claro, coisas pesadas, coisas fortes. E aí você vai ter que saber filtrar e, quem sabe, algumas coisas fortes é necessário que você ouça, assim como eu tive que ouvir para poder amadurecer nesse processo. Cuide da sua saúde, exatamente isso. Não existe recuperação financeira sem recuperação emocional. Eu tenho falado muito no canal, em várias aulas. Antes de qualquer situação, antes do dinheiro, a gente precisa estar bem aonde? Na saúde mental, aqui. Aqui vai te dar sabedoria, vai te dar a condição de você tomar as decisões certas, as palavras certas, as negociações certas, busca de pessoas certas. A saúde física, cuidado disso. Por quê? Porque já isso é importante. É porque daqui vai te dar a disposição. O corpo, né, ele vai fazer com que você esteja bem, inclusive mentalmente. Mentalmente. Então, quando você estiver bem aqui, e aí eu tenho aulas que eu falo sobre isso também. Aí você busque nas aulas para você saber como estar bem aqui, cuidando dessa questão mental e física. E a saúde espiritual. O tripé, saúde espiritual. Nesse momento de dificuldades, a primeira coisa que a gente faz é se afastar de Deus. É se afastar, inclusive, da igreja. Ou, né, não sei lá qual é a tua questão de fé que você busca, teu lado espiritual, mas a gente se afasta e, inclusive, duvida de Deus. Mas é nesse momento que nós temos que fazer o quê? Nos aproximar e fortalecer. Aí nós temos um tripé aqui, ó, que está tudo conectado. Nós temos o emocional fortalecido, nós temos a nossa saúde física, que vai me dar a disposição de fazer o que tem que ser feito, e nós temos a questão espiritual, onde Deus vai nos ajudar, onde Deus vai estar nos dando suporte para que a gente lide com todas as situações. Com esse tripé aqui, você vai conseguir lidar sim com todo esse processo e vai conseguir falar com as pessoas certas, da forma correta, ouvir aquilo que é necessário, aquilo que é importante. O que é preciso você entender? Que nenhuma dívida define quem é você. Não são as dívidas que vão definir você. Ela apenas define o quê? Uma fase que você está passando, um momento que você está passando. Você não é, você está numa situação. Importante que você pense isso. Como pedir ajuda? Como é que você vai pedir ajuda para essa pessoa? Não é pedir dinheiro. É isso que nós estamos falando. Não estou falando em pedir dinheiro. Não é isso. Pedir ajuda é pedir a oração. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava com medo de falar. Primeira coisa que aconteceu, falar com algumas pessoas que eu pedi, você ore por mim, ore pela minha família, ore pelos meus negócios, ore para que eu tenha discernimento, sabedoria naquilo que eu tenho que decidir. Então peça oração para essas pessoas, pede para elas rezarem para você. Peça apoio emocional, né? Se você for para você me julgar para baixo, não precisa, eu quero que você me fortaleça. Você me cobre, você me oriente, você me capacite, sim, mas é nesse apoio que eu preciso de você. É a orientação, e mais do que isso, pessoas que sejam éticas, pessoas que não vão sair falando, pessoas que não vão compartilhar a tua situação com outras pessoas. Isso é uma questão de uma relação ética entre as pessoas. Então busque essas pessoas e peça a elas essa orientação. Alguém para ouvir, né? Perceba-se que são pessoas que vão ouvir você. Então, às vezes isso muda completamente a direção da tua vida. O que pode acontecer no momento que você vai compartilhar? Olha só, isso aqui é importante para você pensar. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão caminhar ao seu lado, né?
Quem permanece nas dificuldades normalmente são as pessoas certas. Muitas vão se afastar. Foi o que aconteceu comigo. E não se preocupe com isso, porque se essas pessoas se afastarem, é bom que elas se afastem. A importância aqui de você conversar com o cônjuge, se for o casal, é exatamente isso, porque você às vezes imagina que essa pessoa vai se afastar de você. O marido, o esposo, a esposa, vai se afastar. Mas foi o contrário, quando eu compartilhei com minha esposa, quando nós sentamos junto, aí a gente decidiu seguir junto. Foi dolorido no início? Foi. Teve quase ameaça de separação? Teve. Mas aí nós entramos naquele tripé. Questão emocional, a questão física e a questão da fé. O tripé aqui fortaleceu para que a gente pudesse seguir junto nesse processo. E isso foi preponderante em todo o processo de saída das dívidas. Concluímos aqui então, se você está vivendo isso, não carregue isso sozinho. É importante. Ore, compartilhe com sabedoria, busque ajuda, aprenda a lidar com a situação, continue caminhando, não pare, não desista. Salmo 145, 14 diz, o Senhor sustém todos os que caem. Você caiu, mas o Senhor está ali. Mesmo você caído, Ele está ali te vigiando, te cuidando, te dando forças para que você possa continuar. Pense sempre nisso, que o compartilhar é para te ajudar. Avalie tudo aquilo que eu falei antes com as pessoas, quais são as pessoas, os momentos, os locais, o que fazer antes para você ter esse apoio dessa pessoa, como você vai lidar com isso. Lembre-se que pessoas vão se afastar de você, e se elas se afastar de você, é bom, inclusive, nesse momento, porque não são pessoas que estarão contigo. Podem ser pessoas íntimas, podem ser pessoas próximas. Elas vão se afastar de você. E está tudo bem. Vai ter julgamentos. Você vai ter que saber lidar com esses julgamentos que você vai estar recebendo. Ok? Então, se você ficou até agora nesse momento, é porque essa aula foi importante para ti. Foi boa para você, vai te trazer alguma luz nesse caminho. E se foi bom para você, ela pode ser boa para outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Então o que você vai fazer agora? Você vai compartilhar esse link com alguém. Você vai curtir esse vídeo para que o algoritmo possa entregar para outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Curta, comente, compartilha e se inscreva no canal para que, se você não está inscrito ainda, se inscreva. Isso é importante para que a gente possa estar entregando sempre novos conteúdos para você, e quanto mais pessoas se inscrevem, o canal vai entender que mais pessoas estão interessadas nesse conteúdo. Deus te abençoe e nos vemos na próxima videoaula.